A China sofreu de um trauma muito grande, né? Uma grande civilização que, aliás, se enxerga não como Estado-nação, mas que Estado-civilização, né? Que é algo um pouco mais longo prazo, algo que é uma diferenciação muito menos clara entre governo e Estado, né? A gente aqui, a gente tem o Brasil, a gente tem governo, não é a mesma coisa, né? Na China é um pouco diferente, e o grande trauma é de dominação estrangeira, né? A humilhação a partir do século XIX, que na China é chamado de século da humilhação, quando a civilização ocidental, né? Os europeus chegaram e ocuparam várias cidades e claramente eram superiores, e a China só conseguiu se livrar dessa influência 100 anos depois, né? Quando a China tornou-se independente novamente em 49, e me parece ainda que a tentativa chinesa de se tornar uma democracia, que foi o caso no início do século XX, havia inclusive uma eleição. O primeiro-ministro que ganhou foi morto logo depois de vencer a eleição, e começou uma guerra civil muito sangrenta, e a gente ainda está vendo as sequelas dessa guerra civil, porque o grupo que perdeu fugiu para Taiwan e até hoje não aceita a autoridade de Pequim. Então, de certa maneira, Mais um T. Olha os aí, tá tudo chineses... certo. Até hoje já estava, né? já Chiang Kai-shek foi para lá depois. Né? A China ainda não superou as sequelas da guerra civil, de certa maneira. Precisa integrar Taiwan para finalizar esse capítulo, e ainda é um estado muito inseguro. Então, quando alguém chega e diz, vocês querem trocar o partido, ou democracia multipartidária, imediatamente vem imagens de uma China dividida, que precisa defender o seu lugar, que, vamos lembrar, só é aceito como ator internacional há muito pouco tempo, né? O Brasil começou a reconhecer a China como governo legítimo só nos anos 70. Então, a insegurança, o medo da China não perder seu lugar no mundo ainda é muito grande. Então, eu acho que tudo isso beneficia ao Partido Comunista para justificar por que é preciso manter esse sistema político altamente centralizado, para manter a ordem, basicamente, porque essas memórias de guerra civil ainda são muito presentes. Eu estava tentando encontrar aqui a data em que o livro Arte da Guerra de Sun Tzu foi publicado, porque na versão que eu tenho, tem uns comentários de um sinólogo falando sobre a China, né? E dizendo, você tem noção que enquanto você não consegue ler no mesmo idioma que deu origem ao português, né? Não consigo ler em latim, por exemplo. Um chinês de hoje, ele consegue ler no mesmo idioma obras de 2000 anos do passado, e lá a população é extremamente homogênea, 90% é a mesma etnia, então eles têm uma consciência coletiva muito diferente da nossa. Mas o meu questionamento não foi no sentido de uma ruptura. É porque, por exemplo, você é cientista político, né, Oliver? Como é que eram os comentários dos cientistas políticos sobre a União Soviética em 85? Se a gente fizesse um podcast em 1985 falando sobre a União Soviética... Ninguém nunca ia dizer ia ter que gente falando, a União Soviética vai ultrapassar os Estados Unidos, né? Talvez não falassem isso, mas ninguém ia falar, não, esse negócio vai cair em 6 anos. Ninguém falaria isso. E o que aconteceu é que, nas palavras até do Gorbachev, que foi o último dirigente soviético antes da queda, ele falou que Chernobyl foi o tiro fatal no peito da União Soviética. Então, Chernobyl tem uma série excelente. Muito boa aquela série mesmo. Qual é aquela plataforma de streaming? HBO, não, Amazon Prime, não. Não, Acho que HBO, não é né? Netflix, HBO. não? Não. Vamos fazendo propaganda de todas aí, descubra. Jogue no Google aí e veja qual que é. HBO? HBO. Tá É certo. muito boa essa série. Eu assinei a HBO só pra ver essa série, tinha 7 dias grátis, eu vim em 5 e fiquei assinado 2 meses em gratidão aos caras. Por conta disso. Mas lá eles contam toda a história da tragédia que foi em Chernobyl, que dura até hoje, né? Uma região onde você não pode ter mais nada lá na Ucrânia, que era um estado que compunha, né, fazia parte da União Soviética. Aí em 89, caiu o Muro de Berlim. E ninguém também em 88 se reuniu e falou, esse muro vai cair em 1 ano. Não foi um processo gradativo, ele veio do nada. Foi a queda do Muro de Berlim. E aí muita coisa transpareceu para o mundo que as pessoas não sabiam, né, sobre como funcionava o sistema soviético. E aí, em 91, caiu a União Soviética. Então, o coronavírus, por exemplo, ele começou na China. Embora a China, a versão deles, para a população, é de que os Estados Unidos levaram o coronavírus para lá, não é?
Isso, enfim, cada país tem sua teoria de conspiração. Pois é, a China fala isso. Mas será que, por exemplo, eles falam muito de estabilidade social. Aí, de repente, vem um vírus que, para todo mundo, praticamente, começou na China e eles dizem que não. Só que há um motivo pelo qual, por exemplo, Cuba proíbe que a população saia do país e que a Coreia do Norte seja um país extremamente fechado. Porque se as pessoas saem, elas têm acesso à informação de fora, que não é dada pelo governo, e também fazem comparações. Poxa, aqui eu tenho mais liberdade, aqui eu não tenho. E na China o pessoal sai, viaja, trabalha em outros países e depois volta. Tem acesso a outras histórias. Vocês não acham que essa pandemia que nós vivemos agora, em 2020 e em 2021, pode ter sido um tiro mortal no coração do Partido Comunista Chinês, no sentido de causar realmente mais instabilidade social a ponto de não conseguirem reverter? Olha, em geral, a avaliação da população é que o partido conseguiu lidar bem com a pandemia, mas sempre com a ressalva de que pesquisa de opinião em país autoritário é um pouco mais difícil, Segundo mas há estatísticas, maneiras de, vamos dizer, fazer perguntas não tão diretas, então já existe toda uma indústria para avaliar o que a população pensa, mesmo no país onde, a princípio, as pessoas não se sentem à vontade a responder todas as perguntas. E eu diria até que a movimentação do Xi Jinping contra alguns grandes líderes do setor empresarial acontece agora porque o governo se sente fortalecido. Sente que, a princípio, há bastante apoio na população para essas medidas que, em um outro momento, poderiam causar um backlash grande, porque muitos chineses fizeram já algum pagamento para Evergrande, por exemplo, e agora estão na dúvida, será que o meu apartamento vai ficar pronto, vou receber o dinheiro, que, em função dessa pressão cultural, é realmente um problema. E não me parece que a China hoje tem um temor grande de permitir que seus cidadãos saiam, fiquem sabendo do sistema político americano e dizem eu quero isso para mim. Em parte porque a China faz de tudo para enfatizar os lados ruins da política americana, então fizeram uma festa no dia 6 de setembro, quando pessoas invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. E a imprensa chinesa cobriu ao vivo tudo, dizendo, olha aqui, República Bananeira, é isso que é democracia. É caos, etc. Então tem uma operação propagandística forte. É verdade que a maioria dos filhos, inclusive das lideranças do partido, estudam nos Estados Unidos. Então eu, por exemplo, estudei nos Estados Unidos com muitos chineses cujas famílias operam, enfim, têm laços políticos, econômicos, etc. Mas não me parece que hoje, por incrível que pareça, haja muitos... Vamos dizer, não é uma emigração em massa, né? Se você amanhã permite que os norte-coreanos saiam do seu país, você vai haver uma onda de imigração e do mesmo jeito, muita gente vai... Aliás, anteontem, 23 jogadores de beisebol de Cuba, depois de participar de um torneio, fugiram. Embora. Não queriam voltar para Cuba. Por que será? Pois Que coisa, né? Mas a China hoje em dia não impõe esse tipo de limitação, em parte porque muitos chineses, inclusive, que estudaram nos Estados Unidos, voltam porque tem mais oportunidades econômicas no país. Tendo dito isso, é sempre mais difícil prever o futuro em países autoritários e é difícil, de fato, saber quando surge um problema, porque o partido tem mais capacidade para, vamos dizer, cobrir certos assuntos. Então, isso sempre é uma ressalva importante na hora de, por exemplo, fazer um grande investimento na China.